Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? O Instagram está informando para vocês que eu já estou aqui esperando pra gente hoje. Vamos falar sim sobre organização, mas de uma forma bem diferente. Hoje vai ser sobre um outro ângulo. Eu nunca fiz uma live como essa, tá? Hoje eu vou contar pra vocês parte da minha história. Ju, Raíssa, Rosilda, tudo bem? Gi. E como eu nunca fiz uma live como essa, nunca contei o que eu vou contar aqui hoje, já aproveita para convidar as amigas aí, as suas seguidoras, as pessoas que você segue também, clicando aqui nesse aviãozinho que fica no canto direito aí da sua tela. Assim, mais pessoas, né? De repente podem se identificar. Eu sei que muitas coisas na vida da gente, elas não acontecem por falta de ação nossa, porque a gente tem medo da mudança, né? Isso é totalmente natural, mas não quer dizer que a gente precise estar sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, né? Afinal, a mudança é o que nos move. E pra gente se mover, a gente precisa se movimentar. Então, eu vou contar aqui um pouco da minha história pra vocês. E o intuito não é só pra vocês matarem a curiosidade, digamos assim, né? Mas para que vocês possam me conhecer melhor, né? Quem é a Luana, né? Que fala todos os dias aqui para vocês, principalmente nos stories, e que de alguma forma eu possa inspirar vocês a dar algum passo em direção a uma meta, a um objetivo. Então eu vou contar um pouquinho para vocês aqui dessa minha trajetória, principalmente na minha vida profissional. No meu antigo perfil eu já até fiz uma live parecida, né? No meu antigo Instagram. Só que essa live que eu fiz lá foi mais voltada para minha parte da história que eu vivi com o Bernardo. Porque que ele nasceu prematuro, porque que ele teve que ficar internado, como que foi todo esse processo. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas essa live que eu fiz contando sobre essa parte da minha história, ela tá lá no meu canal do YouTube. Então, se você sentir interesse, quiser ouvir, de repente você passou por um processo parecido, ou conhece alguém, ou simplesmente gostaria de saber um pouco mais sobre essa parte da minha história, pode ir lá no meu canal do YouTube, que ela tá salva lá. Então, você pode ir lá conhecer também sobre essa parte. Bom, primeiro eu queria deixar claro, né, que aqui nesse perfil, o ponto principal, né, o meu foco é organização, e vocês já sabem muito bem disso, né, organização da rotina, organização da casa. E o meu foco não é falar sobre transição de carreira, sobre esse tipo de coisa, mas aqui a gente também fala sobre a vida. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha história, e a transição de carreira, ela faz parte da minha história. Então, não é sobre ser coach, né? A gente tem que falar sobre aquilo que a gente domina. Mas a história da gente, a gente domina também, né? No ano passado, logo que a gente se mudou, não aqui pro sítio, tá? Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu morei em uma outra casa, em uma cidade próxima daqui, antes da gente encontrar o sítio. Então, logo que eu me mudei, eu fui convidada para fazer uma palestra. Foi online, porque eu tinha já me mudado de cidade. Eu não estava mais na cidade que eu morei por mais de 20 anos. E o coordenador da faculdade me chamou para dar uma palestra, na faculdade que eu me formei, falando sobre empreendedorismo, né? Como foi a minha carreira na área de engenharia, que foi a área que eu me formei nessa faculdade, e o que me levou a empreender depois e como é que estava sendo esse processo. Durante essa palestra, eu contei toda a minha trajetória, que esse era o objetivo. E aí eu percebi, na verdade eu percebi isso mais no outro dia, né? Eu fui refletindo sobre tudo que eu tinha contado para aqueles alunos. E por um tempo, eu sempre achei que eu era medrosa, me faltava coragem para fazer uma série de coisas, e ainda falta, né? Porque eu não sou a pessoa que sai por aí pulando de um avião com paraquedas, né? Então, a gente sempre vai ter um medinho, e o medo faz parte do ser humano. E o medo, em dose certa, ele nos faz bem. Inclusive, através do medo vem a coragem. E aí, eu tava refletindo sobre essa palestra,
e cheguei à conclusão de que, ao invés de eu ficar olhando para o medo que eu tinha que olhar para a coragem que eu tive, porque em toda essa minha trajetória, eu sempre fui caminhando, digamos assim, que eu não sabia qual seria o próximo passo. Se eu ia tropeçar, se ia ter um buraco, o que ia acontecer. Ei, Dani, boa noite. Dani é minha aluna querida. Boa noite para quem tá chegando agora. O que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente deixa de olhar para a parte cheia do copo e olha para a parte vazia. Então a gente acaba não nos valorizando e aí a gente quer que o outro nos dê valor. Por que eu tô contando isso? Porque durante essa minha trajetória, principalmente dentro dessa parte da engenharia, principalmente quando eu fui trabalhar nessa área, eu passei por alguns perrengues. Inclusive no terceiro dia eu já queria ir embora. Foi assim, bem desesperador e mais na frente eu vou contar pra vocês. Então, uma coisa que eu tirei de lição e eu queria abrir aqui essa live de hoje com essa reflexão pra vocês é que eu sempre me lembrava aonde eu queria chegar. Por mais que eu comentei que eu não sabia que o próximo passo, aonde eu estaria pisando. Se teria uma pedra, se teria um buraco, se eu teria que desviar, pegar um caminho mais longo ou um caminho mais rápido, se eu teria alguém para segurar a minha mão. Então, assim, tudo era muito novo para mim. E aí eu comecei a sempre pensar aonde eu queria chegar. Inclusive, em uma parte dessa minha profissão de engenheira, teve um treinamento que eu disse que eu ia ser diretora da empresa, né? Não cheguei nessa fase. Quem sabe, né? Se eu chegaria ou não, porque a minha carreira eu interrompi ela para seguir um outro caminho e eu vou contar para vocês depois. Mas eu sempre imaginei aonde eu queria chegar. E era isso que me fazia persistir, porque desistir não era uma opção. Então isso me fazia sempre continuar, mesmo que às vezes algumas coisas aconteciam, parecia que estava mostrando não vai em frente, mas na verdade estava me mostrando você é forte, você é capaz, você consegue, então continue, porque o seu objetivo vai ser alcançado. E aí eu quero perguntar para vocês se vocês têm esse hábito de se imaginar lá na frente. Mas é imaginar de verdade mesmo. Eu falei que eu ia ser diretora. Mas quando a gente comprou o sítio, eu já contei algumas vezes essa história nos stories, a gente imaginou o sítio da forma que a gente queria. Foi o primeiro que a gente viu e a gente gostou e deu certo o negócio? Não. Mas a gente encontrou da forma que a gente sonhava. E eu tô perguntando isso porque, sabe quando eu falo pra vocês que tirar as coisas da nossa mente e tornar concreto, como é o caso do cronograma, que eu sempre dou esse exemplo, faz você visualizar. Então, quando você torna aquilo concreto, você acredita ainda mais que aquilo pode ser realizado. Então, quando você sonha, mas sonha com detalhe, vai procurar o sítio, ou se você quer um carro, você tá procurando o carro, você sabe a cor que você quer do carro, você sabe qual que é o modelo, você sabe qual que é o valor, você sabe onde procurar, você já foi fazer um test drive, qual é o passo que você tá dando, o que você tem sonhado, como é que você quer chegar lá. Então eu queria começar com essa reflexão e gostaria que vocês me respondessem aqui, tá? Se vocês não estão aí fazendo jantar, de repente lavando a louça já, comentar aqui pra mim se faz sentido a gente se imaginar lá na frente, pra gente trazer isso pra uma realidade, né? Então, como é que vocês sonham, né? Vocês têm detalhes? Vocês sonham de forma superficial? Ah, eu quero ter uma casa. Como é que é essa casa? Ah, eu quero ter um carro. Como é que é esse carro? Eu quero fazer uma faculdade. Qual faculdade que é? Qual livro que você quer ler? O que você quer fazer? Mais na frente a gente vai ver a importância disso. Então, eu tô falando isso porque eu aprendi ao longo da minha jornada. Eu não tenho 200 anos, né? Mas eu já vivi algumas coisas e ao longo desse tempo
eu fui aprendendo a sonhar, mas sonhar de uma forma diferente. Aqui mesmo no sítio, lógico que a gente sonhou com o sítio da forma que a gente queria. E a gente conseguiu encontrar, e é até mais do que a gente tinha sonhado. E aí depois que a gente já tá aqui, eu já tenho novos sonhos pro sítio. Tanto eu quanto o Thiago, né? De fazer algumas mudanças, tanto na parte da estrutura da casa, quanto na parte da plantação, enfim, várias coisas que a gente pensa. Porque para isso ser uma realidade, a gente precisa saber o que a gente quer de verdade. E sonhar não é só sonhar pra gente. Conte seu sonho pra uma pessoa que você confie. No meu caso, eu sempre compartilho com meu marido, né? E com algumas pessoas bem próximas também que eu confio e que não vão querer botar areia na minha farofa, né? Mas principalmente contar pra Deus, sabe? Contar a forma que você quer. Ah, Deus, quero uma casa. Mas uma casa pode ter um cômodo, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 10. Pode ser uma casa que tem goteira, que dá mofo. Pode ser uma casa que o sol bate o dia todo. Enfim, uma casa é só uma casa até que você dê sentido pra ela. Então, o que você tem sonhado, né? Pra quem você tem contado? O que você tem feito pra chegar a realizar esse sonho? O que não quer dizer que tudo vai acontecer num passo de mágica, né? Até porque Deus vai fazer um instante, os 99 cabe a nós. Aí a gente tem que trabalhar, levantar a bunda da cadeira, ó, e ir atrás, né? Porque o que cai do céu é só a chuva. Então, fica essa reflexão aí pra... Vocês estão conseguindo me ouvir? A internet deu uma caída aqui, gente. E aqui no sítio eu não tenho a opção de mudar de internet, né? Porque só tem Wi-Fi. Mas vamos lá. Aí eu quero saber se fez sentido pra vocês. Que a gente precisa sonhar, mas sonhar direitinho. Para as coisas de fato acontecerem. Então, falando da minha vida profissional, né? Geralmente, o que acontece, né? Pelo menos eu penso na minha geração. Depois que a gente sai do ensino médio, a gente pensa, o que eu vou fazer da vida? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, qual faculdade que eu vou fazer, qual que é o curso, com o que eu me identifico mais. E aí, parece que até tem um peso sobre a gente, que a gente precisa dar esse passo na nossa vida, né? E eu sempre fui uma pessoa que ajudei muito a minha mãe. Ajudava minha mãe com os meus irmãos, ajudava minha mãe com os cuidados da casa, desde pequenininha. Eu me lembro disso desde os meus 7 anos. E aí, um pouquinho depois, lá por volta dos meus 15, eu já fazia artesanato. Na minha família, por parte de mãe principalmente, minhas tias, minha avó, trabalho com costura, ponto cruz, pintura. E aí eu tomei gosto pela pintura. Então, desde os meus 15 anos, eu já vendia meus panos de prato. Cheguei até uma vez levar pra feira. Essas feirinhas que tem em pracinha, que tem comida, né? E tem, de vez em quando tem uma música, um pula-pula. E eu levava os panos de prato pra vender lá também. Ó, o dia que vendia era uma festa só. Então, já fazia os panos de prato. E aí, continuei fazendo por muitos anos. Mesmo depois que eu já trabalhei no comércio, mesmo depois que eu trabalhei na indústria. Só que a partir de um momento, comecei a não ter mais tanto tempo para me dedicar à pintura. Tanto que no meu enxoval, praticamente não tinha nada pintado, né? Não por mim. E aí não conseguia mais conciliar trabalho, faculdade com a pintura ainda. Então, aos poucos, eu fui deixando de fazer. E aí, depois eu fiz um curso técnico, logo depois de sair do ensino médio, né? Porque tinha aquele desespero. Ou se eu não trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar alguma coisa, eu preciso me profissionalizar. E aí eu consegui uma bolsa em um curso técnico em logística. Na época foi a primeira turma que abriu na minha cidade, era um programa do governo, enfim. Mas isso tem bastante tempo já. Consegui a vaga. Eu lembro que o meu primeiro salário como estagiária foi R$180. Outra festa, né? Uma maravilha. Primeiro salário. E aí, depois desse curso, eu fui trabalhar no comércio. Na época, o estágio até contratou algumas pessoas, mas na empresa que eu estava estagiando não foi o caso. Enfim, quando eu cheguei lá, eu lembro que estava em greve de ônibus. Lá tudo é Transcol, né? Lá onde minha tia mora. E eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa de um amigo dessa minha tia,
que ele tem uma empresa de cursos, curso de informática, de PowerPoint, Excel, esses cursos assim. E aí era tipo um telemarketing que ia ligando para as pessoas, né, com os cupons que as pessoas preenchiam, que os alunos preenchiam nas escolas e marcava algumas visitas e ia até na casa dessas pessoas para oferecer esse curso. Uma pessoa que saiu de uma cidade desse tamanhozinho, foi para uma cidade maior, aquele monte de ônibus, uns bairros assim diferenciados que eu não estava acostumada. Saí procurando esse povo na casa, mas consegui vender alguns cursos, mas não era aquilo que eu queria para mim. Eu fiquei meio assustada no começo, mas tava indo bem. Acho que eu devo ter ficado um mês, talvez até menos. E aí consegui um emprego numa loja. E aí eu fiquei, o tempo todo que eu fiquei nessa cidade, nesse 1 ano, eu trabalhei nessa loja. E assim que eu consegui esse emprego, eu já me matriculei na faculdade. Eu me matriculei em engenharia de produção, que na época era como se desse uma sequência pro curso que eu tinha feito de logística, né? Para poder aproveitar o conhecimento que eu tinha adquirido. Enfim, me matriculei, não sabia nem como que eu ia pagar, né? Porque basicamente era meu salário todo naquela época. Meu pai pagou a minha matrícula e aí depois eu fui me virando. Só que ficou bem apertado pra mim, né? Não só a condição física, mas também financeira. E eu tinha ciência que os meus pais não poderiam me ajudar com aquilo. E aí eu fui atrás de uma bolsa, né? Fui atrás primeiro de um financiamento, que deu tudo errado. Tentei várias pessoas, amigos da família, enfim, tudo estava dando errado. Eu lembro como se fosse hoje, que a minha mãe, com uma amiga dela, mais o marido, foram até a cidade onde eu estava, pra gente ir numa caixa econômica, para poder fechar esse financiamento. Chegando lá, deu tudo errado. E aí eu cheguei na loja, era na mesma rua essa agência. Eu cheguei na loja, eu fui pra cozinha da loja, eu me debrucei na mesa e comecei a chorar. Naquele momento, eu juro pra vocês, eu achei que Deus tinha esquecido de mim. Falei, não é possível que nada tá dando certo. Eu cheguei a duvidar mesmo, sério. Naquele momento eu fui uma pessoa que não agiu com a inteligência, não agi com a razão, eu não estava correta, mas Deus é misericordioso, Ele entende a gente, né? Sabe que a gente é falho mesmo, que a gente mete os pés pelas mãos às vezes. E aí, uma das donas da loja foi conversar comigo e falou que era pra eu ficar tranquila, que ia dar tudo certo, né? Que se não era daquela forma, que ia haver outras formas, mas que era pra eu continuar. Não me deixar abater por aquilo, né? Não trancar a faculdade, fazer nada disso. Tudo passa, né? Passou aquele momento. Eu não lembro, assim, exatamente o tempo, mas eu acredito que seja uma questão de dias, porque foi entre um semestre e o outro, né? Que as coisas foram acontecendo para que durante o processo de rematrícula eu já fizesse com financiamento ou se fosse uma bolsa. E aí eu consegui uma bolsa parcial numa outra faculdade, que não era a faculdade que eu fazia, e aí eu consegui transferir essa bolsa para a cidade onde os meus pais moravam. Aí eu pedi demissão dessa loja e aí eu fui para engenharia mecânica. Eu nunca me esqueço desse tempo, desse acontecimento em que eu duvidei de que tinha alguém olhando por mim. E o aprendizado que eu tirei foi que em alguns momentos da nossa trajetória vão acontecer coisas que a gente vai se perguntar por quê? Por que comigo? Por que assim? Por que assado? O que eu devo fazer? Eu perdi meu chão, não sei pra onde que eu vou. E aí, quando você se aquieta, as coisas acontecem. E aí tudo foi fluindo de uma forma assim, muito simples aparentemente, né? Depois de tudo que eu tinha passado ali, vivido aquele turbilhão de emoções. Então voltei para casa dos meus pais. Pedi demissão da loja e fui para casa dos meus pais. E aí é como se fosse um novo recomeço, né? Não é começar do zero, mas era uma nova etapa, era um novo capítulo. Então consegui transferir a bolsa, fui para engenharia mecânica, aproveitei poucas matérias, mas fui. Inclusive minha faculdade toda, eu fui basicamente aquela pessoa que faz uma matéria num período, outra matéria em outro período, aquela coisa. Tanto que no final eu peguei 13 matérias, sendo que geralmente o período tem 5 ou 6 matérias no máximo, né? Dependendo, 7 eu acho que é o limite do limite, dependendo da carga horária de cada matéria.
Então foi aos trancos e barrancos mesmo, trabalhando, estudando. Tinha algumas matérias que eu não era muito boa, mas fui. Tinha matérias, inclusive, que eu pensava, meu Deus, eu nunca vou ser engenheira. Como é que eu vou aprender isso? Aí a gente vai se esforçando, insistindo, persistindo e as coisas vão acontecendo. Então, quando eu voltei pra casa, eu precisava de novo do que? De um emprego, né? Não ia, como é que eu ia pagar a faculdade? A bolsa era parcial. E aí, um casal amigo da minha mãe tinha uma loja e precisava de uma pessoa para ajudar. Aparentemente era algo assim, meio que provisório, enfim, mas eu acabei ficando, assinando minha carteira. Mas eu não me sentia tão à vontade nessa loja, apesar de conhecer os donos, apesar de gostar do que eu fazia, porque mesmo que eu estava estudando para engenharia, quando eu estava trabalhando em loja, eu sempre procurava dar o meu melhor. Em tudo. Se era para limpar o chão, era limpar o chão. Se era para organizar a prateleira, para organizar a prateleira. Nas vendas, sempre procurava dar o meu melhor. E aí, fiquei nessa loja, mas eu já estava de olho em uma outra loja que eu gostava da loja, das pessoas que trabalhavam lá na época. Tinha uma certa afinidade com a loja. E aí, uma amiga minha, né, e da minha irmã, trabalhava nessa loja. E aí, eu pedi para ela levar meu currículo. Consegui entrar nessa loja. E aí, em pouco tempo, tudo questão de meses, né? Eu fui essa loja, na época, tinham duas. Uma no centro da cidade e uma no shopping da cidade. Eu fui transferida depois como supervisora para essa loja do shopping. E aí, nessa loja, ela ficava antes de um restaurante que tinha no shopping. E a empresa que eu desejava trabalhar na área de engenharia, muitas pessoas iam almoçar nesse restaurante todos os dias e passavam em frente à loja que eu trabalhava. Então, no horário do almoço dessas pessoas, eu estava lá. E algumas eram minhas clientes assíduas. E um belo dia, conversa vai, conversa vem, eu perguntei, né, se eu poderia, como que eu faria para entregar um currículo, nananã, aquela conversa ali para ver se saía uma resposta, né, como que funcionava o processo. E aí essa pessoa levou meu currículo. No mesmo dia me ligaram. No mesmo, gente. Eu não acreditei. Mas o processo depois não foi tão rápido. Aconteceram algumas coisas por conta disso, por conta de entrevista. E aí eu fui demitida da loja onde eu trabalhava. E aí tô eu de novo. A empresa não me chamou mais, né? Só fiz uma entrevista. E aí? E aí meu pai trabalhava numa oficina mecânica. Ele também trabalha hoje numa oficina mecânica, mas nessa época era outra empresa, era outra oficina. E ele tava precisando de uma pessoa para trabalhar como auxiliar de escritório. Eu fui, mas eu fui convicta. Eu falei com o patrão do meu pai. Eu falei, eu vou ficar pouco tempo. Vai ser tipo só um período de experiência. Então, se puder ter um contrato, não assinar minha carteira, eu agradeço. Porque eu não quero assinar minha carteira e ficar 2, 3 meses e depois sair. Né? Naquela época eu pensava, vai sujar minha carteira. Ficar toda hora mudando de emprego, sabe? E aí ele aceitou, então eu fiquei lá. Eu não lembro na época se foram 3 meses. Foi algo, no máximo 3 meses que eu fiquei nessa oficina. E aí a empresa me ligou, falando que eu tinha passado na entrevista, me falando qual que era o salário. Na época era R$100 a mais do que eu ganhava na oficina ainda. Pensa na pessoa que pulou nesse dia de alegria. E meu pai trabalhava lá no mesmo lugar que eu, né? E aí já fui contar pra ele, fui abraçar ele, enfim. Entrei na empresa. E aí só saí de lá quando eu resolvi que eu não ia mais ser CLT. Então, vejam como que as coisas elas vão acontecendo. É lógico que a gente tem que agir. Mas olha como um passo ele vai levando a outro passo. Eu mudei de loja, eu mudei de filial, eu conheci pessoas que me levaram à empresa que eu desejava trabalhar porque era na área de engenharia. Uma empresa grande, com muitos benefícios. Nossa, eu aprendi tanto lá, conheci tanta gente, muita gente que são meus amigos, né? Tem uma amiga minha que fala que são amigos que pularam os muros da empresa. Então foi muito bom. Eu construí a minha carreira de engenheira lá. Eu trabalhei lá por mais de 10 anos. E lá eu tive muitos perrengues, né? Eu tava falando lá atrás que no terceiro dia eu tive vontade de ir embora, né?
Não sei se já aconteceu com vocês, né? Porque às vezes acontece com a gente uma situação assim que é meio intensa e aí a gente pensa, será que vai dar certo mesmo? Pra onde é que eu vou? Será que eu tô fazendo a escolha certa? E aí eu comecei a trabalhar. A Dani tá falando que tudo tem um propósito. E é verdade. Por isso que eu falei lá atrás que em algum momento eu duvidei de que tinha alguém acima de mim, olhando por mim. Mas aquele momento me fez refletir que tudo tem seu tempo e que Deus sempre prepara o melhor para nós. Mas a gente precisa agir também, né? Porque não vai cair um presentinho do céu toda vez que a gente fizer um desejo, né? Não é o gênio da lâmpada. Então a gente às vezes precisa olhar para as coisas apenas por um ângulo diferente, né? Olhar se o copo tá meio cheio ou se o copo tá meio vazio. Então fui para essa empresa, comecei a trabalhar lá e eu fui para a área mesmo, né? Não sei se vocês conhecem alguma indústria, mas essa empresa que eu trabalhei, ela fabrica peças muito grandes, inclusive, para atender plataformas da Petrobras, para atender empresas metalúrgicas, siderúrgicas, de papel e celulose, essas fábricas grandes. Então, assim, só de funcionários ela tem... Na época tinha uns 4.000, não sei hoje como é que tá, porque já surgiram outras filiais da empresa, enfim. Trabalha com obra, parada, quando dá algum problema em algum equipamento numa empresa, que realmente para a produção, a empresa vai também. Então, aprendi muito lá. E quando eu comecei na área mesmo, na parte fabril, com muito barulho, com muita poeira, gente soldando, cortando peça, chapa, muita coisa assim, nesse sentido. Um mundo totalmente diferente. Uma pessoa que trabalhou com artesanato, pintando pano de prato, depois trabalhou em loja, oficina mecânica, mas foi no escritório. E aí fui para essa indústria. E lá só tinha na época eu e mais uma outra mulher. Porque não é muito comum, porque o serviço é mais pesado, né? Geralmente nessas áreas tem mais mulheres, mais na área de segurança do trabalho. Enfim, comecei. Nesse terceiro dia foi um dia que eu trabalhei totalmente no sol, com ferramenta pesada. Nesse dia eu pensei, eu não vou voltar mais. Eu acho que eu vou embora e não volto nem para buscar minha carteira. Mas a gente precisa sempre se lembrar desse propósito que a Dani falou, do nosso porquê e de onde a gente quer chegar. Eu sabia que aquilo ali era só parte do processo e que para eu dar um outro passo eu precisaria estar naquele momento do caminho. Não existe teletransporte, né? Quando a gente quer ir de um lugar para o outro, a gente percorre um caminho e aquilo ali fazia parte do meu caminho. Então eu fui persistindo e aí as coisas foram acontecendo, fui aprendendo mais. Eu participei de um treinamento e aí eu consegui estar junto com a equipe que eu fazia parte, mas como uma pessoa ali de direcionamento, tipo como se fosse um encarregado, né? Então eu fui aprendendo mais sobre projetos, as coisas mesmo que eu achava que eu ia aprender na faculdade, mas eu estava aprendendo ali também na área, muito mais na verdade, né? Então a lidar com pessoas, a lidar com vários problemas diferentes, com data de entrega, com muita coisa. E eu fiquei 4 anos na área. E depois fui convidada para fazer parte de um projeto novo, que na época era até com a Petrobras. E aí eu fui para a parte de planejamento. Aí era no escritório, né? E a minha equipe começou com 2 pessoas. E eu tava numa equipe e eu conhecia muita coisa mais da área. Então, eu aprendi muito com a minha equipe, desde sempre, porque sempre era algo novo. E aí, sempre eu tava dando um passo em direção ao desconhecido, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Mas eu sabia que quando eu não conseguisse, eu ia pedir ajuda para alguém, eu ia perguntar para quem já tinha passado por algo parecido, né? Isso é muito importante durante a nossa jornada, a gente saber reconhecer. Não importa se é na organização da sua casa, na organização da sua rotina, no bolo que você faz para vender, não importa. É muito importante, dentro da nossa jornada, a gente reconhecer que existem momentos que a gente precisa do outro, precisa de ajuda.
e precisa pedir ajuda. Nem que seja pro marido, pro filho, enfim. No trabalho da gente também é assim. Então sempre fui aprendendo muito e a minha equipe foi crescendo e 2 pessoas dentro de alguns meses, 1 ano mais ou menos, não sei, não lembro muito bem, já tinha mais de 40 pessoas. E depois fui participando de outros projetos, inclusive para eu poder participar, eu adiei, né, o planejamento do nosso filho por 1 ano, né, para poder participar de um projeto. Naquele momento era importante sim para minha carreira. E adiar não é interromper, né? Então a gente adiou. E aí em 2020 a gente engravidou. Gente, eu vou chegar na etapa, né, de como eu cheguei aqui no Instagram, do porquê que eu falo de organização. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui, eu fiz um curso de organização e hoje eu ensino a vocês a organizarem. Existe um processo que me fez chegar até aqui. Então, por isso que eu tô contando para vocês, de forma resumida, como é que foi a minha trajetória na minha vida profissional. De repente, vocês estão passando por algo parecido. Em 2020, a gente engravidou. Foi na época da pandemia. Rolava aquele certo medo, né? Porque a gente era um desconhecido também. O processo que o mundo estava passando. E aí, junto com as inseguranças já de grávida, do momento todo, teve um dia que eu fui trabalhar e eu não tava me sentindo muito bem. Antes de falar disso, deixa eu falar pra vocês como é que foi, né? A gente engravidou. Eu não tava me sentindo... O meu corpo tava diferente, né? Quem é mãe sabe que na gravidez a gente sente algumas coisas diferentes, o corpo... o seio aumenta, a gente sente algumas coisas diferentes. O corpo tá mudando. E aí eu decidi fazer um teste de farmácia. Eu fiz. Foi antes de ir pro trabalho. Fiz logo cedo. Deu positivo. Aí eu pensei, será? Será que esse teste tá certo mesmo? Fui trabalhar. Escondi o negócio, o palitinho e fui trabalhar. Na volta, passei na farmácia, comprei outro teste. Fiz outro teste. Deu positivo de novo. Eu, caramba, deve estar certo, né? Aí passou acho que uns 2 dias, fiz um teste de laboratório. Fui lá fazer o teste, né? Colher a coleta de sangue pra saber se era verdade mesmo. E a agonia desse resultado que não saía. Eu não sei se é qualitativo ou quantitativo, aquele que fala o tempo que a criança já tem, né? Quantas semanas já tem. E aí eu toda hora atualizando lá o aplicativo, sem contar nada pra Tiago, igual quando você tá de prova final na faculdade, toda hora atualizando, querendo saber. E aí eu acho que foi no sábado à noite que saiu o resultado, e eu fui dormir com aquela resposta, sem contar pra Tiago. Eu não sei. Primeiro como que eu duvidei, né? É porque acho que 1 ou 2 meses atrás, não, mais do que isso. Meses atrás eu tinha feito um teste e tinha dado negativo, então eu queria ter certeza. E aí eu fiz esse tanto de teste. E eu nem sei até hoje como que eu consegui esconder isso do Thiago, né? Assim, de um dia pro outro. E aí de manhã, num domingo, eu fui, preparei um café da manhã, botei bilhetinho e não encontrei que ele ia ser pai. Enfim. Foi assim que eu descobri. Duvidando, mas era aquilo mesmo. E aí, um dia, né, durante a gestação, o único dia que eu não tava me sentindo bem. E não era assim fisicamente, era uma coisa assim de sentimento, sabe aquela angústia, uma intuição, né? Vocês vão saber aquilo que eu tô falando. E aí eu tive um sangramento, liguei pro meu médico, fui pra casa, fiquei de repouso. Nesse mesmo dia, ele me atendeu no final do dia, e aí eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Porque eu tava dilatada 4 centímetros. Ainda bem que eu fui pro hospital, né? Que eu não tava me sentindo confortável com o que tava acontecendo. E aí eu fiz uma cirurgia de emergência pra fechar o colo do útero pra segurar o Bernardo. A intenção naquela época, eu tava com 24 semanas, era segurar ele pelo menos até 27. E eu pensei, não, vambora, vamos segurar até mais, né? Se depender de mim, eu nem levanto da cama. E aí eu fiquei internada ali alguns dias, tive alta, fui pra casa. E aí tava em casa, senti que
tava perdendo líquido. E aí tava mesmo, e aí já não podia ser feito mais nada para impedir o nascimento do Bernardo. E aí eu fui para outro hospital, aonde tinha UTI para criança, porque na cidade que eu morava não tinha. E aí o meu médico falou, vocês podem ter o bebê aqui, mas há um risco muito grande na transferência. Então eu aconselho vocês irem para um lugar que tem tudo preparado para receber ele na hora que ele chegar. Então eu fui, e aí a gente tava lá, e qualquer momento o neném poderia nascer, né? E aí eu consegui tomar um remédio lá, que é pro desenvolvimento do sistema nervoso da criança, e também para ter um preparo maior para a mãe, né? Tomei aquelas injeções, várias coisas pro pulmão dele. E aí eu internei, se eu não me engano, numa quarta-feira. E aí na sexta-feira de madrugada o Bernardo nasceu. Não vou entrar nos detalhes aqui do Bernardo, como eu disse, já tem uma outra live contando sobre essa história lá no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem saber, vocês podem ir lá e assistir, tá bom? Ela tá liberada, ela é pública. E esse processo de ficar lá com o Bernardo internado me fez pensar muito sobre o que eu queria da vida, né? Acompanhar ele naquela situação, e depois voltar a trabalhar e deixar ele lá, com alguma outra pessoa, não lá no hospital, né? Assim, com outra pessoa, creche, hotelzinho, ou alguma pessoa na minha casa, enfim. Não passava isso pela minha cabeça. Eu queria estar mais com ele. Até porque, num período normal de licença, quando eu voltasse, ele seria um recém-nascido, né? Como se ele tivesse nascido com 9 meses. E aí a mãe foi trabalhar. Graças a Deus, naquela época, tinha acabado de ser aprovada uma lei no estado do Espírito Santo. Eu não sei como funciona em outros estados, que por lei, a licença maternidade começaria a partir do momento que a mãe ou o bebê sai da maternidade. Fica válido a partir do último que sair, né? Então, eu fiquei lá com ele 3 meses. E aí, quando a gente saiu, a minha licença começou a contar. Então, eu fiquei bastante tempo afastada da empresa. Eu saí em outubro de 2020. Eu deveria voltar a trabalhar depois de licença, férias e tudo mais, em agosto de 2021. Um pouco antes eu voltei. Falei que eu não estava preparada com o meu patrão. E aí, ele me aconselhou a fazer, como que eu posso dizer? Suspensão de contrato. E aí eu assinei lá que estava pedindo essa suspensão de contrato por 6 meses. E aí, antes de acabar esses 6 meses, eu fui lá e pedi demissão de verdade. Eu vou contar um pouquinho mais sobre essa decisão. E aí, eu tô falando de 2021 já, mas eu quero voltar lá em 2019. Em 2018, na verdade, quero abrir um parênteses aqui pra vocês. Em 2018, no final de 2018, nós tomamos uma decisão muito importante também, né? Nós como casal. Thiago saiu do emprego que ele estava. Pra quem não sabe, ele também fez engenharia. A gente se conheceu na mesma empresa. Então, várias coisas ali em comum. E aí, levou a gente a estar aí já mais de 12 anos juntos. Ele, então, saiu da empresa pra gente abrir um negócio próprio. Na época, a gente nem sabia o que a gente ia abrir. E como eu falei ontem, a gente tem uma característica que sempre que a gente vai tomar uma decisão, assim, de uma mudança muito intensa, uma mudança muito brusca, digamos assim, a gente sempre faz um brainstorm, né? Que é como se fosse um passo a repasso, um fala e o outro vai falando, até a gente chegar ali numa ideia, ponto, é isso aqui. A gente abriu uma empresa de limpeza, e naquela época, eu como de frente da empresa junto com ele, eu pensei, por que não fazer um curso de organização, né? Um curso de personal organizer. Eu acho que vai agregar esse conhecimento para passar para as funcionárias, enfim. Fui fazer o curso em 2019, abriu a empresa em 2018, 2019 eu fiz esse curso. Foi um curso bem básico na época, foi presencial. E eu até cheguei a atender algumas pessoas fazendo organização, mas eu não levei isso para frente. Eu guardei esse conhecimento para mim e para alguma coisa de conteúdo ali da empresa, do Instagram, enfim. E aí eu guardei o conhecimento. Gravem essa frase aí. Eu guardei só pra mim, tá? O conhecimento que eu tava aprendendo. E aí, deixa eu ver aqui, porque eu fiz um roteiro, mas eu tô contando, porque a história é minha, né? E eu já sei o que eu vou falar,
Mas eu não quero me perder aqui, que senão vocês não vão entender nada. Então, quando a gente foi pra casa com o Bernardo, eu fiquei pensando o que eu ia fazer da minha vida. E também me vi ali meio que a louca da organização dentro da minha casa. Eu queria ficar fazendo tudo o tempo todo, sempre inventando serviço. Então eu vi que eu precisaria de organização pra mim, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso. E aí um dia, olha como que as coisas vão acontecendo, gente. Olha só. A vida, ela nos dá sinais o tempo todo. Só que nem sempre a gente se atenta para entender o que esse sinal quer dizer para nós. E aí eu tava guardando conhecimento, né? Vocês estão lembradas disso. Uma amiga minha, que já trabalhava no Instagram, com a parte de organização financeira, que inclusive trabalhou comigo nessa empresa, que eu trabalhei por mais de 10 anos, ela tava falando alguma coisa sobre a organização da casa nos stories dela, e eu fui e comentei nos stories falando assim que era um tipo de conteúdo que eu divulgava no conteúdo do Instagram da empresa. Aí ela foi e repostou esse comentário e aí me desafiou a falar um pouco mais sobre o assunto. Nesse dia foi a primeira vez que eu falei sobre organização no meu Instagram. E aí ela me desafiou ainda mais, me convidando para fazer uma live com ela, falando sobre como a organização ela pode fazer a gente economizar dinheiro, né, na rotina do lar. Porque de verdade a gente não é só dona de casa, né? A gente é administradora do lar mesmo. E aí, eu aceitei fazer essa live, né? E aí eu faço live até hoje, né? Aceitei fazer essa live. E eu pensei, como é que eu vou seguir falando de organização no meu perfil se eu ainda não tenho conhecimento para isso? Anota isso também, tá? Guardei o conhecimento, depois fiquei imaginando o que eu vou falar se eu ainda não sei o que eu vou falar, se eu não estudei, se eu não fiz curso, não fiz nada. Primeira coisa que eu fiz, comprei os livros da Marie Kondo. Tem muita coisa boa, mas o método dela é um método que eu não acredito, né? Eu não acredito que fazer tudo de uma única vez é a solução. Enfim, aí fui buscar um outro curso de organização que fosse mais detalhado, que tivesse um conteúdo mais denso, que tivesse uma pessoa para me acompanhar, me guiar, e fui fazer o curso. Gente, eu me apaixonei de uma tal forma pela essa tal da organização que eu fui organizar minha casa e aí aquilo foi sendo tão gostoso, tão gratificante, que aí eu pensei, gente, a minha resposta tá aqui. Essa que é a minha resposta. Eu não fui convidada para fazer uma live por acaso. Eu não comentei aquele story por acaso. Eu não achei esse curso, eu não tô vendo como que a organização dá resultado, não é por acaso. E aí eu pensei, tá aqui a resposta que eu queria, que agora eu posso tomar a decisão de ficar mais perto da minha família e até a possibilidade de não trabalhar mais na empresa, não trabalhar mais CLT e trabalhar com organização. Porque não fazia mais sentido eu ficar guardando aquilo que eu sabia e ficar inventando desculpas de que eu não tinha conhecimento suficiente para passar para outras pessoas. Gravem uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu não sei se você que está ouvindo, ouve a live depois, se você trabalha no digital como eu, se você pensa em fazer uma transição de carreira, se você está aí se dando desculpas, que eu queria vender um brigadeiro, mas, será que as pessoas vão gostar? Queria fazer um bolo de pote, mas será que vai dar certo? Eu queria fazer um artesanato, será que eu invisto nisso? A gente sempre vai ficar pensando no que o outro vai pensar, se vai dar certo. De repente não dá certo no primeiro dia. Talvez você faz 100 brigadeiros, acho que vai vender 100, mas vende 10. Tá tudo bem, vai criar uma estratégia para vender os outros 90. E aí a gente vai, enquanto a gente vai dando esse tipo de desculpa, mais na frente eu vou falar sobre isso também, tem alguém que tá com vontade de comer o seu brigadeiro e vai ficar na vontade porque você não ofereceu para ela. Tem alguém que não vai receber o seu conteúdo, não vai aprender sobre organização, como era o meu caso lá atrás, que eu ficava escondendo o ouro pra mim. Alguém tava passando o perrengue lá pra organizar a rotina, pra organizar a casa, pra saber que tinha jeito, que podia fazer diferente.
Porque eu estava guardando o conhecimento que eu achava que eu não tinha ainda. Então, enquanto você não dá um passo, tem alguém que não está recebendo o que você sabe. Seja um produto físico, seja no digital, seja um cartão que você faça, uma caixa de presente, não importa. Se você vende perfume, maquiagem, não importa. Alguém precisa de você. E enquanto você não dá o passo, essa pessoa continua precisando. E aí você não dá o passo, ela também não dá. Então reflitam sobre isso, tá? Reflitam. Porque às vezes a gente acha que tal pessoa tá em tal lugar, mas eu já falei pra vocês que não existe teletransporte. Não na vida real. Que hoje eu ganho R$1 e eu pisco, eu ganho 1 milhão. E eu absorvo todas as estratégias que eu preciso em 1 segundo. Não, é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. E ninguém vende 1000 brigadeiros da primeira vez. Ou não vende 100 mil ou 10 mil. Talvez a pessoa comece vendendo 10. Então, pensem nisso. O que você está deixando de fazer para contribuir com o outro e você não faz porque você está guardando o seu conhecimento? É pra gente refletir, tá? Porque eu tomei esse sacode e eu precisava dar esse sacode em vocês também. Então eu comecei a buscar mais conhecimento sobre organização e comecei buscando livros, depois fiz cursos e aí depois eu vi que eu podia levar isso para mais pessoas, fui gravar o meu próprio curso, criar o meu próprio método e aí eu percebi que somente a organização não seria o suficiente para eu levar o conteúdo para outras pessoas. Então, além disso, eu fui estudar outras áreas. Marketing, vendas, comportamento humano, para que eu pudesse levar de uma forma mais assertiva aquilo que eu queria passar para as pessoas. Porque a gente pode ensinar a mesma coisa de várias formas, mas nem tudo que a gente ensina, talvez daquela forma X, tá chegando nas pessoas de uma forma que seja bem entendida. Então a gente precisa buscar esse conhecimento. Eu tava falando da minha amiga e ela entrou aqui agora, não sei se ela tá aqui ainda. Então, fui estudar mais, fui aprender a trabalhar com Instagram, editar vídeo, mexer nessas plataformas de curso. E aqui eu sou basicamente a minha equipe toda, tá? A gente vai sempre aprimorando, aprende a fazer post, aprende a editar vídeo, botar legenda, sobre tráfego pago, e aí a gente vai aprendendo. O importante é a gente não parar. E tem dia que, independente de ser aqui no Instagram, de estar trabalhando em casa ou não, estar trabalhando fora para alguém, tem sempre aquele dia que você acorda pensando, hoje eu quero chutar o balde. Aí, minha amiga tá aí, ó, a Patrícia, ela faz parte da minha trajetória. Aquela virada de chave, sabe? Foi Deus que colocou ela na minha vida. E foi Deus que usou ela naquele momento, tá? Porque eu estar aqui hoje, eu não estaria aqui sozinha, né? E a forma que eu tiver amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, também não vai ser caminhando sozinha. Ninguém caminha sozinho, gente. Essa que é a verdade, né? E aí, falando que eu sou a minha equipe, né? A gente vai aprendendo a fazer várias coisas. O negócio é a gente não ficar dando desculpa aí e parar no meio do caminho, né? E sabe quando as pessoas falam assim, aquela frase bem clichê mesmo, de que quem vê o palco não vê bastidor. É verdade mesmo, gente. Porque se a gente quiser aqui aparecer todo dia bonitinho de batom, como se a gente não suasse limpando a casa, como se de repente a noite não foi mal dormida. Essa noite mesmo eu tive uma enxaqueca daquelas. Acho que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu acho que é porque eu voltei a tomar o anticoncepcional. E aí os hormônios estão meio bagunçados, sei lá, né? E eu fiquei com dor de cabeça a noite todinha. Isso nunca tinha acontecido. Aí de manhã eu acordei, fiz café. E aí eu falei, gente, eu preciso tomar um banho, mas daqueles demorado mesmo. Joga bastante água na cabeça pra esse troço ir embora e meu dia fluir normalmente. Aí o Thiago tava em casa, que eu ia ter reunião de manhã. Aí eu falei, eu preciso tomar um banho daqueles. E a dor de cabeça foi embora mesmo, tá? Graças a Deus.
Então, quem vê palco não vê bastidor. No bastidor a gente tá ralando. Quando eu gravei meu primeiro curso, o Bernardo era bem novinho. E eu gravei de madrugada. E a gente mesmo que editou os vídeos, a gente mesmo que fez lançamento. Tudo, gente, tudo foi na garra. E até hoje é na garra mesmo. Só que naquela época a gente era mais cru do que a gente é hoje. A gente vai aprendendo coisas novas, né? E aí eu queria aproveitar nesse momento aqui de quem vê palco não vê bastidor, para você não ficar se comparando. Não se compare com a sua vizinha, com a pessoa da rede social, porque, gente, todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem suas batalhas, né? Como diz essa minha amiga aqui, Patrícia, a luta é diária. A luta é diária, não tem isso de perfeição, não. Eu tava ouvindo uma live no domingo de uma pessoa que ela fala muito sobre autoconhecimento, né? E aí ela tava contando as histórias das princesas dos contos de fadas, que passam o maior perrengue e aí depois encontram o príncipe e felizes para sempre, fim. Mas não existe isso, gente. Isso é na época que a gente acreditava, sabe? Em fada, conto de fada, príncipe do cavalo branco. E aí a gente fica pensando que existe um mundo perfeito. E aí, enquanto a gente fica pensando como que o outro consegue X, como que o outro consegue Y, não sabe se essa pessoa tem dormido bem, quanto ela tem chorado, se o joelho dela tá com calo. A gente não sabe. E aí, o tempo que eu perco achando que eu não sei o suficiente ou achando que o outro consegue e eu não consigo, o meu tá parado. O projeto tá na gaveta, sabe? As coisas vão se perdendo e você vai deixando as suas coisas para trás. Mas de verdade você tem sempre carregado elas. Só que de uma forma que não é a forma como deveria. Tira o peso das suas costas. Comece a olhar para outro ângulo. E lembra que enquanto você está guardando seu conhecimento, aquilo que você sabe fazer, outra pessoa também não está dando passo, porque você não está levando isso até ela. Então, dê valor à sua jornada. Como eu falei, tem dia que dá vontade de chutar o balde? Dá sim. Mas a gente chuta e volta lá correndo buscar, né? Não dá tempo de chutar balde, gente. Não existe isso de começar do zero. É sempre um capítulo novo na nossa vida. Todo dia uma nova oportunidade, né? Todo dia é um dia que a gente pode fazer diferente. Pode fazer de uma forma que a gente fica sempre procrastinando. Então, voltando aqui a falar, fiquei de licença maternidade, depois fiquei com um contrato suspenso. E tudo, gente. Boa noite, Paula. E tudo, gente, vai acontecendo para mostrar pra gente o caminho, mas a gente precisa estar atenta a esses sinais que a vida vai trazendo pra gente, sabe? Quando eu fui conversar com o meu chefe, que de verdade naquele dia eu deveria ter ido pedir demissão, porque eu já sabia que eu não ia voltar para a empresa, mas eu não estava preparada para pedir demissão, mesmo sabendo que eu não ia voltar. Olha que louco isso, né? E aí ele me aconselhou a ficar com um contrato estendido. Eu tenho certeza que naquele momento ele sabia que eu não ia voltar. Mas ele falou, ele deve ter pensado, né? Ela precisa de um tempo para pensar. É uma decisão muito importante, né? Ela tem uma família, tem um filho agora, é diferente, né? Não quero mais trabalhar, volto para casa dos meus pais e tá tudo certo. Não é assim. Eu já tinha escolhido a minha trajetória. E esses 6 meses, eles foram fundamentais pra gente. Fundamentais. Por quê? Porque enquanto que eu estava de contrato suspenso, eu não estava recebendo, porque eu não estava trabalhando, não tinha mais licença, não era mais férias, não era nada mais disso. Então, não tinha mais o meu salário. E naquela época era um salário, assim, bem considerável, tá, gente? E aí, a gente teve que se readequar. Nos readequamos a tudo. Ao financiamento da casa, do carro. Naquela época a gente tinha ainda as contas do mês. Fomos olhar para a conta de telefone, se dava para reduzir. Sabe quando você tem Netflix, Disney, Amazon, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você quer ter tudo? E de verdade você praticamente não usa nada. A gente foi refletir sobre tudo. E aí reduzimos os gastos.
começamos a viver uma vida um pouco diferente da que a gente tinha antes. Afinal, tinha saído uma parcela boa ali das nossas finanças. Então, por que foram fundamentais pra gente esses 6 meses? Pra gente enxergar que não ia ser fácil, mas a possibilidade existia de eu não voltar mais pra CLT e a gente seguir. E aí, depois que eu pedi demissão, a gente vendemos a casa tipo com 10 dias, que a gente tinha chamado o corretor. E aí, gente, naquele momento eu pensei, meu Deus, tá tudo acontecendo muito rápido. Mas olha o tanto de coisa que eu já contei pra vocês, não é muito rápido. Muito rápido foi tipo a venda da casa, mas tudo que foi acontecendo foi caminhando a gente pra isso, né? Foi levando a gente pra que isso acontecesse. E aí a gente vendeu a casa e pensamos, vamos procurar um sítio agora, né? Vamos morar mais no interior, em cidade menor, mais tranquilo, mais liberdade pro Bernardo. O Thiago já trabalhava home office, então eu também já estaria trabalhando home office. E aí eu também tinha uma desculpa antes, né, de pedir essa demissão, que parecia que eu me sentia assim, travada. Toda vez que eu pensava em alguma coisa, até ia aparecer no Instagram, tá, gente? Parecia que eu tava atraindo a empresa. Porque eu tinha um vínculo, porque eu ainda era empregada da empresa. Só que eu não tava lá mais. E apesar de eu saber que eu ia lá pedir demissão e que a empresa não estava me pagando, né, era justo, eu não estava trabalhando, parecia que eu não conseguia dar o passo porque eu não estava indo para a empresa para trabalhar no Instagram, como se fosse isso. Mas era só eu me auto-sabotando, né? Esses acontecimentos são importantes para o nosso amadurecimento, com certeza. Com certeza. Pode ser que no momento a gente pense que é algo para vir destruir a gente, detonar, que tá dando tudo errado, mas não. Quando a gente olha sobre um novo ângulo, a gente vê que é para tornar a gente mais forte, mais madura e uma pessoa melhor, né? Que a gente pode sempre ser melhor. Não existe perfeição, mas a gente pode melhorar sim. E aí, depois que eu pedi demissão, as coisas ficaram mais leves, sabe? Tanto que depois que a gente mudou de casa, eu criei um novo Instagram, fui buscar consultoria sobre várias coisas, identidade visual, muitas coisas. Então eu comecei a andar mais, porque aquilo que eu mesma estava me prendendo, né, eu tinha soltado. Então, olha como que a decisão, por mais difícil que ela seja, ela pode nos impulsionar. Mas a gente tem que lembrar que uma decisão sozinha, ela não muda as coisas, porque até você tomar a decisão de não fazer nada, também é uma decisão. Então a gente precisa tomar uma decisão e a gente precisa agir. E nesse processo de procurar esse tal desse sítio, também não foi fácil. Primeiro porque eu ainda não estava encarando esse tanto de coisa que estava acontecendo, então o Thiago ficava o dia inteiro procurando esses... O dia inteiro que eu falo assim, procurou bastante. No Facebook, OLX, anúncio, tudo, corretor. E eu não conseguia estar ali naquela mesma energia, né? E aí até que a minha ficha foi caindo, mudança. Se eu não me engano, a primeira chácara que a gente visitou, a gente ainda nós não tínhamos nos mudado ainda de casa. E nesse dia minha sogra estava junto, a gente estava vindo aqui pra roça onde ela mora. E essa chácara, gente, era um desastre. Podia passar um trator em cima, quebrar tudo, ia ter que começar do chão. Não tinha o espaço que a gente queria, a casa assim tava muito, sabe aquela casa úmida que vai tudo, parece que tá se dissolvendo? Olha, como eu chorei naquele dia. Falei, Deus, não é possível, e agora a gente já vendeu a casa. E olha como que a gente é imediatista, né? Tá, era só uma casa, era uma chácara, era um dia, não significava que tava tudo perdido. Mas a gente, às vezes a gente perde a noção, né? Do que pode vir, né? O que pode vir pela frente. Mas foi muito importante também esse momento, sabe? E eu não percebi isso hoje só nessa live, ou uma reflexão muito depois. Eu percebi isso logo, graças a Deus. Porque a minha sogra estava junto e ela viu ali, né? Como que foi a situação. E aí, a família do meu esposo tinha um prédio em Ibatiba, que foi o primeiro lugar que a gente morou depois que a gente se mudou de Aracruz, né? A gente sabia que lá era uma casa provisória e já fazia um tempo que a minha sogra não queria mais administrar os aluguéis. E ela falou assim, Thiago, por que vocês não moram lá por um tempo?
E aí você aproveita para vender a casa, porque quando o dono mora na casa é diferente, né, gente, do que você ir mostrar a casa e o inquilino mostrar, enfim. É um olhar diferente. E aí a gente fez isso. A gente foi para aquela casa, a gente fez algumas reformas, mudamos algumas coisas. E aí o Thiago continuou buscando o sítio e buscando, colocou placa para vender a casa, enfim. E tá vendo como que as coisas são importantes? Esse desastre que foi aquela primeira chácara e a minha sogra tá junto foi crucial pra gente estar onde a gente está hoje. Porque se ela não tivesse estado junto, talvez a gente teria morado em um outro lugar. Mas a gente sabia o que a gente queria. E aí, a partir desse momento, que a gente já tava ali naquela casa em Batiba, que eu comecei a perceber que era aquele processo, que eu precisava também me entregar a ele, para que as coisas acontecessem, que a gente encontrasse o que a gente realmente queria. E aí eu fui também sonhando ali junto com o Thiago, e do jeito que a gente sonhou, aqui é mais do que a gente sonhou, tá? Porque eu sempre falava, eu quero uma casa, meu Deus, que eu não preciso reformar. Porque depois da primeira que eu tinha visto, eu tinha ficado traumatizada, tá? Juro pra vocês. E aí eu pensei, Deus, eu não quero uma casa que eu preciso reformar. Eu não quero um lugar que eu tenho que construir a casa. Porque isso leva tempo. E a gente já imaginou a gente vender a casa que a gente tava e precisar construir outra, o que a gente ia fazer? Então eu queria já uma casa que eu pudesse me mudar. Ver a casa e mudar. Não precisar nem pintar. E o Thiago ficava pensando, a gente precisa ter um espaço para plantar, eu quero que tenha um poço de peixe. Poço de peixe que tem 4, gente. Então, assim, veja como que as coisas, quando a gente começa a sonhar do jeito certo, entregar para Deus e agir, como que as coisas elas vão acontecendo e acontecem melhor do que a gente espera. Então foram muitas mudanças. Mudança de cidade, 2 mudanças no mesmo ano para cidades diferentes, né? Então teve mudança de casa, mudança de cidade, mudança de estilo de vida. Mudei meu Instagram, comecei um novo. Criei novos cursos, comecei a estudar coisas diferentes. Hoje até o cabelo já mudou, né? E eu tô me desafiando todos os dias. E agora eu vou tirar um outro projeto que tava na gaveta, tá? Até então, nenhum dos meus projetos estavam engavetados, né? O checklist, a organização de guarda-roupa, o curso de cozinha, as imersões, masterclass, tudo que eu já tinha criado não tinha ficado engavetado. Tinha a data e eu ia atrás para poder fazer aquela data se cumprir. Então, eu tô aqui todo dia me desafiando, né? A criar algo novo, a também não engavetar os meus projetos, para melhorar minha rotina. Até me desafiar a vir aqui hoje contar isso pra vocês, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que vão olhar de forma diferente, né? Como assim? Deixou o emprego, mudou de cidade, fez tal coisa. Sempre vai ter alguém para olhar de forma diferente, né? Mas o meu objetivo aqui é que vocês possam me conhecer melhor e que essa minha história possa inspirar vocês também, tá? Então, até vir aqui é fazer um esforço, né? E estando aqui hoje fazendo a live, eu me lembrei de que teve um tempo que eu não tava fazendo mais live. E eu usava a desculpa de que vocês não gostavam de live. Mas toda vez que eu abro uma live, tem sempre alguém aqui. E tem sempre alguém que vê depois. E tem sempre alguém que me manda depoimento dizendo o quanto a live contribuiu para transformar o lar dela, o mínimo que seja. Então a desculpa que eu dava pra mim é que as pessoas não gostam, eu não vou fazer porque o meu público não gosta de live. Olha a minha ideia, gente. Veja como o que eu estava aguardando, eu estava deixando de transformar a vida de outras pessoas também. E a primeira live que eu fiz foi logo depois, né, que essa minha amiga tinha me convidado pra live. Depois eu tomei coragem e fui fazendo as minhas lives sozinhas também. A primeira live que eu fiz tinha meu esposo e minha irmã. Hoje aqui tem 8 pessoas, tem dia que tem 20. Um dia vai ter 100, 200, 1000, não sei. Mas a quantidade de pessoas não é o que faz diferença. A diferença que realmente faz é que se uma pessoa assistir e fizer a diferença na vida delas, ali eu já fiz o meu trabalho. Se tiver 100, 200, 300, 1000, eu vou falar as mesmas coisas para vocês. Porque não é sobre os números. É sobre o que eu posso levar para vocês com o que eu já aprendi, né? Então, no final não é sobre o número, né? Porque pessoas não são números. Mas
sobre como as pessoas elas podem ser transformadas através de um conteúdo ou de algo que você possa oferecer para levar essa transformação para a pessoa, ainda que seja um brigadeiro. Não é só um brigadeiro. Pensa num docinho depois do almoço. Pensa naquele dia que você tá estressado e quer comer um doce. Ai, gente, um brigadeiro é tudo de bom, né? Então nunca é só aquilo. Pensa no porquê você vai levar e o que a pessoa vai receber com aquilo que você tá levando pra ela. E essa live, eu decidi fazer ela. Eu até vi a Patrícia entrando aqui, não sei se ela tá aqui ainda. Eu recebi um comentário, né? Uma resposta de uma pergunta que eu fiz no Story. Esse comentário foi por direct, perguntando como é que eu tinha feito, como é que eu conseguia tirar as coisas do papel, né? Que ela tava se sentindo insegura, enfim, eu sei que acontece com outras pessoas porque já aconteceu e acontece comigo também. Afinal, também sou ser humano, né? Eu preciso me esforçar para alcançar os objetivos que eu quero. E aí eu queria trazer para vocês aqui 3 pontos, tá? E é pra vida, tá? Não é só pra organização da casa, não é só pro nosso negócio, é pra vida mesmo. E qual que é esse primeiro ponto? Tenha metas. Não importa se a sua meta é uma página por dia, se é 10 minutos de caminhada, não importa qual seja a sua meta. Tenha uma meta. Sabe quando eu falo pra vocês que não adianta ter as coisas só na cabeça? Quando eu falo do cronograma? É a mesma coisa, você precisa tornar isso concreto. Sabe como que eu crio as minhas metas? Eu coloco data. Tal dia eu vou lançar tal coisa. Tal dia vai ter uma aula X que eu vou liberar um presente, eu vou liberar uma oferta especial. Tal dia a gente vai comprar o guarda-roupa, sei lá. O que eu tenho que fazer para alcançar essa minha meta? É juntar dinheiro? É acordar mais cedo? É ter disciplina de ter uma alimentação melhor, de fazer a caminhada? É a roupa que eu preciso para caminhar? É o tênis? Porque tudo vira desculpa. Então, qual que é a sua meta? E a partir dessa meta, quebre essa meta em pequenas metas, né? Em tarefas menores. Que é o que você precisa fazer para alcançar essa meta maior. Sabe aquela frase que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? É isso mesmo. O vento vai levando você, a vida vai te levando. Mas será que tá levando para onde você quer chegar? Se nem você definiu aonde você quer estar e quando você quer estar, então o primeiro ponto é você ter metas. Você precisa saber aonde você quer chegar. E o que vai ter onde você vai chegar? É a sua casa que é a sua meta? Como que é a sua casa? A gente já falou isso mais lá no início da live, então se é para sonhar, vamos sonhar com detalhe, tá? E vamos correr atrás, né? Porque não cai do céu. O segundo ponto é sobre o tempo, né? Tempo para colocar os objetivos em prática. Eu recebo muitos directs de mulheres que reclamam que não conseguem dar conta da casa. Quando eu falo reclamar é porque se questionam, tá, gente? E eu não me importo quando vocês me mandam os directs contando sobre os desafios de vocês, sobre as dificuldades, porque também é uma forma de vocês me dizerem como eu posso ajudar vocês mais a cada dia. Então, podem desabafar, também podem contar pra mim quando alguma coisa que eu falei e vocês aplicaram também funcionou na realidade de vocês. Então, se vocês não tiverem tempo pra cuidar da casa, como é que vocês vão ter tempo pra cuidar de vocês? Como é que vocês vão ter tempo pra desenvolver os projetos de vocês? Então, o tempo, a gente precisa saber gerenciar, precisa saber como administrar esse tempo que a gente tem. E eu não tô aqui pra falar do cronograma hoje, tá? Mas eu não posso deixar de dizer que ter um cronograma te ajuda a ter essa clareza e esse direcionamento. E mais tempo pra você cuidar de você, cuidar das coisas que são importantes pra sua casa, pra sua família. E também cuidar dos seus projetos. O que é que tá engavetado aí hoje? O que é que você não tira do papel ou nem colocou no papel ainda? Então, eu sempre falo que é possível, né? Ter uma casa organizada, uma rotina bem estabelecida, ter tempo pra você, pra sua família, pra cuidar dos seus projetos. Mas você precisa gerir melhor o seu tempo. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas cada um tem uma forma de gerir diferente. Como é que você tem gerido o seu tempo? Então, você precisa tomar uma decisão. E a organização pode ajudar, sim, tá? Outro dia,
Eu ouvi uma frase num workshop que eu estava participando e a frase me deixou muito pensativa. A frase era sobre culpa. Que a culpa, ela é... Sabe quando a gente fala da zona de conforto? Eu acho que a culpa mora lá na zona de conforto também. Porque a culpa também, ela pode ser confortável. Como assim? Se a culpa geralmente faz mal, né? Porque sempre que você se sente culpada, você inventa uma desculpa. Então é bom ter culpa. Porque eu logo invento uma desculpa. Então, eu pensei em trazer isso aqui pra vocês, porque a gente acha que tudo tem que ser gostosinho, ou que por ser mais gostosinho é melhor, é o caminho certo. Mas a zona de conforto, ela pode até parecer gostosinha, mas nada acontece lá. Então a gente vai ter sim pedras no caminho, talvez algum dia a gente tropece, talvez algum dia a gente torça o pé. Vamos levantar, sacudir a poeira e vamos continuar, né? Então, comece a administrar melhor o seu tempo, tenha suas metas bem estabelecidas e partir para a ação, né? E o terceiro e último ponto é: o que você deseja hoje tirar do papel? É por quê? É uma necessidade? É uma escolha? É uma vontade? Isso faz muita diferença, sabe por quê? Porque isso vai mudar totalmente a sua motivação. Eu dei vários exemplos aqui de mim mesma hoje, de quantas vezes eu deixei de levar a transformação para alguém porque eu me dizia não estar preparada, porque eu achava que estava traindo a empresa, porque eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente, porque eu pensava que o outro ia pensar. Então, a cada vez que eu não dei um passo, alguém também não deu um passo. Então, faz diferença você pensar no motivo pelo qual você quer tirar isso do papel hoje. Não importa se é a sua dieta, se é a sua caminhada, se é um curso novo, se é desenvolver um curso que você vai dar um curso para alguém, se é fazer seu bolo de pote, seu brigadeiro, sua bolsa de crochê, não importa. Eu vou desafiar vocês aqui a hoje ainda pegar caneta e papel ou bloco de notas do seu celular e colocar lá o que você quer fazer de diferente. Qual que é a sua meta e qual que é a data dessa meta? Que a partir disso você vai criar metas menores para você alcançar essa meta maior, para você alcançar o seu objetivo. Então vai mudar a forma como você leva a transformação para a vida das pessoas a partir do momento em que você sabe por que você quer fazer aquilo, para que você quer fazer aquilo, tá? Então comece a olhar de uma forma diferente. O que você está levando para o outro não é só um produto, não é só um serviço, tá? Não é só um curso, não é só uma organização, não é só um bolo, não é só uma torta, não é só uma consultoria, não é só um pano de prato, não é só. De alguma forma você vai estar levando a transformação para a vida de alguém. E o que você vai receber em troca não é só elogio, não é só feedback, vai receber dinheiro também, tá? Porque dinheiro é bom, tá? E dinheiro é moeda de troca, né? Já diz a Ana Lisboa, que agora eu tô na mentoria dela, né? Que eu falei, ela fala muito sobre autoconhecimento. E ela fala, dinheiro é moeda de troca. Sabe antigamente quando não tinha dinheiro, que as pessoas trocavam laranja por cebola, a carne pela farinha, sei lá? Já era uma troca. E hoje ainda é uma troca. Então, eu dou o que eu tenho para levar uma transformação e, em troca, eu vou receber o dinheiro. Então, comece a olhar de forma diferente para o que você leva para a vida das pessoas. Quanto mais você olhar diferente, ó, a Paty está falando aqui, faça com amor, dê o seu melhor. Por isso que é importante você saber o porquê você quer aquilo. E aquilo que você leva não é só aquilo. Qual é a transformação que você vai levar para o outro? E aí, quanto mais você se doar, mais você levar, mais você vai receber, ainda que seja dinheiro. Isso é mais que uma live, uma sessão de terapia. Olha, eu falei lá no início da live, tá? Que não era coach, tá, gente? Que não é esse aqui o meu objetivo. Mas era o objetivo no fundo, é sim, não só contar a história, mas pra gente poder se inspirar, né? Porque
Eu me inspiro quando eu ouço a história de outras pessoas, porque às vezes a gente quer se colocar no lugar de só acontece comigo, coitadinha de mim, por que não pode ser assim, tem que ser assado? Porque quando eu tô olhando pro outro, eu não dou nenhum passo. Dinheiro é meio de realização dos nossos sonhos, sim. E por que eu toquei nesse assunto? Porque às vezes a gente deixa até de levar a transformação pro outro por medo de contar quanto que vale. E não é quanto que custa, é quanto que vale. Então, quando você começar a olhar para aquilo que você leva de uma forma diferente, que é uma transformação, você vai pensar, realmente, o que eu posso te entregar é isso, e o valor é esse. Na verdade, o valor é aquilo que você entrega, né? E aí, o que a pessoa vai te pagar é o preço, né? Mas observe o valor que as coisas têm, né? Tanto quando você vai oferecer a alguém, quanto você recebe de alguém também, né? Observe o valor das coisas. Quando a gente dá valor, a gente recebe valor também. Então, já falei pra vocês saírem daqui com a meta estabelecida, né? Que dia que vai começar, não importa se é um artesanato novo. Eu vejo muitas pessoas também no meu direct falando que gostariam ficam cuidando da casa e ainda não tem um trabalho sem ser o da casa, tá? De repente, fazer um artesanato, um doce, um bolo, aprender um curso novo, enfim. Deu uma travada aqui, eu fiquei quietinha, tá? Pra vocês não perderem a live. Então, às vezes a pessoa fica pensando que poderia fazer uma renda extra em casa, e aí acha que não tem tempo, aí não sabe por onde começar, tem medo de começar. Então, anote a sua meta, coloque a data e coloque todo o passo a passo que você precisa para alcançar essa meta. Então, bora se movimentar. E aí, para concluir, né? Quem tá sempre comigo, principalmente quem tá sempre ao vivo, né? Ou tá sempre no grupo VIP, enfim, sempre vai receber alguma notícia de primeira mão, tá? Porque eu valorizo vocês que ficam aqui me aguentando falar o tempo todo, tá? E aí eu quero saber, vocês querem saber que o spoiler do meu próximo projeto? Alguém quer saber? Se eu contar pra vocês que até o assunto dessa live, né? Que eu falei que foi uma seguidora que me mandou, casou direitinho com o momento. Porque estou vivendo um momento de grandes mudanças, tem um novo projeto surgindo. E aí, essa live veio num momento importante para eu falar para vocês sobre o novo projeto. Como eu falei, a vida sempre vai nos dando sinais, né? Quando eu falo a vida é porque Deus manda sinais mesmo, tá, gente? Só que muitas vezes a gente não consegue ver, porque a gente não tá atento àquilo, tá com foco no outro, em outra coisa, com foco na metade do copo que tá vazia, enfim. E aí a gente não percebe. Mas desde que eu entrei nessa área da organização, eu recebo os sinais de que, além do que eu já ensino, eu posso contribuir com outras profissionais. Eu ainda não vou contar tudo, tá? Porque hoje não é o dia da revelação. Mas a gente precisa acreditar mais na gente, a gente precisa enxergar esses sinais. E aí o spoiler é que eu vou começar a contribuir aqui de uma forma diferente. Com um conteúdo também voltado para pessoas que têm aquela insegurança de dar o passo. Lu, você não tem insegurança? Claro que eu tenho. Eu tô desengavetando esse projeto, tá? Só que, como eu falei, existem coisas que você sabe e a outra pessoa ainda não sabe. Então não fica aí esperando ler mais 20 livros, fazer mais 10 cursos, fazer mais uma pós, fazer mais uma faculdade. Quando você se aposentar, quando seus filhos saírem de casa, quando você tiver mais tempo, a gente sempre vai pensar em uma coisa a mais. Mas a gente pode começar a fazer algo diferente hoje. Então, nos próximos dias eu vou revelar o que vai ser, tá? E eu vou contribuir de uma forma diferente para transformar a vida de outras mulheres que estão focadas na organização como parte da profissão e não só com a organização do lar e da rotina para contribuir com a família e também com os outros projetos, né? Porque para trabalhar com organização, você também precisa gostar disso. Tem gente que gosta, mas não quer trabalhar com isso. E que, assim como eu já aprendi, eu quero levar isso para outras pessoas que
Como eu falo para vocês que a organização não é só dobras, não é só organizadores, que precisa de estratégia, que não são só as técnicas que vão ser suficientes para o nosso negócio, né? Principalmente de organização, mas tudo que eu falei que hoje é para a vida, né? Não é só para o negócio e não é só para o negócio de organização. Então, tem pessoas que têm acesso às técnicas, mas não têm acesso a algumas estratégias. Ou tem, mas ainda sentem que precisa de alguém para seguir junto, para dar aquele ânimo que eu não consigo ir sozinha nesse momento, assim como eu também tenho mentores. Então, para tirar os projetos do papel. Então, esse é o único spoiler que eu vou dar hoje. Então, se você já se identificou com isso, ou conhece alguém que pode se identificar, pode mandar essa live, que eu vou deixar ela salva, tá? No perfil. E aí pode me chamar no direct que eu vou contar um pouquinho mais. Não tudo, tá? Mas eu vou contar um pouquinho mais. Então, fiquem de olho, tá? Que em breve vou abrir as pré-inscrições. Olha, um baita de um spoiler que eu dei aqui, tá? Enquanto você não levar o seu conhecimento, aquilo que você sabe para outra pessoa, você não dá o passo e a outra pessoa também não, tá? Gente, muito grata, né, por todos vocês que estão aqui, pela contribuição de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Que meu objetivo maior foi, através da minha história, que vocês possam me conhecer melhor e que vocês possam se inspirar em algum momento dessa minha trajetória, para que vocês também observem os sinais, para que vocês acreditem em vocês, para que vocês tirem os projetos de vocês do papel, tá? Tudo tem seu tempo, sim, mas se eu ficar sentada aqui de braços cruzados, o único tempo aqui, a única coisa que vai se mover é o relógio. Nada mais vai acontecer. Sabe aqueles memes que fica lá uma caveirinha esperando as coisas acontecer, cair do céu? Não vai acontecer, gente. Não vai. Então, toda decisão, ela precisa de uma ação junto. Só a decisão a gente pode decidir até fazer nada, tá bom? Então, gratidão por cada uma de vocês, tá? Depois vocês podem lá embaixo da live comentar o que mais fez sentido pra vocês. Hoje ainda é terça-feira, então eu desejo pra vocês uma excelente semana, tá? Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.